Meus prezados irmãos, elevemos nesse instante os nossos pensamentos em prece ao nosso Pai Criador, a Deus nosso Pai de infinito amor e bondade, agradecendo a bondade divina, a bênção de estarmos aqui na nossa casa de oração, estudo e trabalho, para recebermos as bênçãos generosas do alto, que chegam por intermédio de nosso Mestre Jesus. Rogamos ao Senhor, Mestre, que esteja conosco por meio dos nossos bondosos guias e benfeitores, a nos ampararem, nos inspirarem, a nos concederem um amparo e a proteção de que necessitamos, encarnados e desencarnados. Nesse local que para todos nós sempre significa um oásis de bênçãos, de paz e de forças diante das lutas e dificuldades que enfrentamos. Agradecemos, querido amigo, por tudo e rogamos ainda ao Senhor que leve suas bênçãos generosas onde houver dor, sofrimento, aflição, que o vosso amor se faça presente. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. Com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciado a reunião de estudos evangélicos da tarde, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós temos para o nosso estudo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, o item de número 13, que tem por título Missão do Homem Inteligente na Terra. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades e inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a esse último que lhe cumpre cavar a terra? Que diria se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos.
O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Nós passamos a palavra a Luciana, a fim de que ela inicie os comentários da tarde. Boa tarde, meus amigos. Que a paz de Jesus envolva todos os nossos corações, trazendo a harmonia, o equilíbrio e que nós necessitamos. Bom, missão do homem inteligente na Terra. Quando nós falamos em missão, a missão é um encargo, é uma incumbência, uma função que se confere a alguém para se fazer algo. Então a missão é um compromisso, um dever a ser executado a pedido ou a ordem de outro. E nessa tarde nós vamos então falar um pouquinho sobre a tarefa do homem inteligente aqui na Terra. A inteligência, segundo a ciência, é a faculdade de conhecer. A inteligência é compreender, raciocinar, o desenvolver da habilidade. Mas nós vamos tentar ampliar um pouquinho esse conhecimento acerca da inteligência, pedindo auxílio ali a Kardec e a espiritualidade superior. A primeira citação que encontramos no Livro dos Espíritos sobre a inteligência está na primeira pergunta de Kardec, quando ele questiona, quando ele pergunta: quem é Deus? Ou que é Deus? Me desculpe. Que é Deus? E é respondido a Kardec: Deus é inteligência suprema, ou seja, está acima de tudo. Está acima de tudo. Talvez alguns de nós tenhamos ouvido a expressão Alfa e Ômega, referindo-se a Deus. É uma expressão, em que encontramos em alguns versículos da Bíblia. Alfa quer dizer, é o nome da primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego, significando então o início e o fim, a nos dizer que não tem nada a mais, nada maior do que essa inteligência suprema que é Deus. E nessa definição também é falado a Kardec, causa primária, ou seja, primeira de todas as coisas, é o ponto de partida de tudo, é a base sobre a qual repousa o edifício da criação. E quando nós falamos da criação de Deus, nós estamos falando de uma criação infinita. Quando nós saímos aqui do nosso pequeno planeta e permitimos analisar, como nós aprendemos aí nos primeiros anos, da escola, normalmente na 5ª série, se começa a estudar os sistemas, aí nós percebemos, nós conhecemos as existências de outros planetas, e daí vai só desenvolvendo, aí vem as galáxias, o universo, hoje os multiversos que já se falam, pela ciência. Então nós percebemos que a criação de Deus ela é imensa, infinita, e que nós não podemos nem mensurar. Mas nós vamos voltar ao nosso planeta aqui. Vamos falar sobre a criação no nosso planeta. E Kardec, na questão 71 do Livro dos Espíritos, numa pergunta em que ele fala a respeito do espírito, da inteligência, como também
dos instintos, é então falado aqui que nós podemos, dentro do nosso planeta, da criação, dividir em 3 grupos. Essa criação em 3 grupos. Então nós temos ali o primeiro grupo. O primeiro grupo são dos seres inanimados, que são constituídos de matéria bruta, não têm vitalidade e nem inteligência. Então nós vemos aí, né? São os minerais, os rios, essa matéria bruta em que nós vimos, né? O concreto. Nós temos o segundo grupo, que são os seres animados que não pensam, eles não têm inteligência, mas eles são dotados de vitalidade. Então eles são carregados do fluido vital, esse fluido que dá a vida aos seres. Nós temos como exemplo as plantas. E nós temos aí na criação um terceiro grupo, dos seres animados pensantes, que são formados de matéria, dotados de vitalidade e trazem um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. O princípio inteligente do universo, o nosso espírito, como nós vimos na questão 23 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta o que é o espírito. Princípio inteligente do universo. Na questão 24 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: é o espírito sinônimo de inteligência? Resposta: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Então, a inteligência é uma característica do espírito. Voltando à questão 71, é dito também a Kardec que a inteligência, para se manifestar, ela precisa de órgãos materiais. O que nos faz pensar que não existem essas linhas de pensamento que acreditam no acaso e que fala que tudo é obra do acaso, e que nós estudamos essas obras trazidas a nós percebemos que não existe um acaso. Tudo na criação tem um porquê, tem um objetivo, né? Deus não criou as coisas para servir, né? O universo, planetas, os seres, para servir simplesmente de adornos. Tudo tem um objetivo. Nós olharmos o nosso corpo, essa máquina perfeita, nós trazemos em nós a estrutura do corpo, órgãos, cada órgão com a sua função definida, equilibrada, preparada para receber o espírito. Nós trazemos a estrutura do cérebro e do sistema nervoso. E essa estrutura, né, que a neurologia associa ao intelecto, o nosso intelecto, essa capacidade, essa potência cognitiva que nos permite aprender, raciocinar. Então nós possuímos essa estrutura em nós para receber esse ser pensante. Mas quando falarmos em inteligência, inteligência vai um pouco além, porque a inteligência, como é dito a Kardec, é a característica do espírito. Então, tudo aquilo que nós aprendemos e trazemos conosco de outra existência. Então, quando pensarmos em inteligência, nós vamos unir intelecto e a nossa essência, o nosso verdadeiro eu. Nós fomos criados com um imenso potencial para desenvolvermos intelectualmente, como também e necessário moralmente. Um desenvolvimento que vai ser
tranquilo, gradativo, aos poucos, né? Nas experiências que tivermos nessa existência e também a cada existência que tivermos a oportunidade pela misericórdia do Pai, nós teremos aprendizados, nós desenvolveremos a nossa inteligência. Então, quando falarmos em inteligência, devemos lembrar que é um dom de Deus, uma característica essencial do Espírito, a ser desenvolvida na nossa trajetória. Rumo à evolução, à perfeição, essa é a finalidade. Lembrando que para atingir a perfeição, não é só o desenvolvimento intelectual, mas precisamos também desenvolver moralmente. As duas asas, né, que Emmanuel nos diz no livro Consolador, na questão 204, ele diz assim, ó: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, né, do nosso mundo, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso. Sendo justo, porém, considerar, então olha o que ele vai dizer, a superioridade do primeiro sobre o segundo, ou seja, da moral sobre o intelecto. Porquanto a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências. Então, quando o intelecto é muito desenvolvido, sem a moral, ele pode sim promover ao ser dores, sofrimentos, né? Enganos, a queda do ser. Enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Então, enquanto que trabalharmos a moral, ela não vai trazer a queda do ser, pelo contrário, ela vai facilitar, ela vai auxiliar na sua evolução. Então, nós devemos, meus irmãos, manter o nosso intelecto, né, sempre em ajuste, sempre em equilíbrio. Ele não deve ser motivo de vaidade a ninguém, como nos diz, né, na mensagem dessa tarde, lida aqui pelo Lucas, do Espírito Protetor Ferdinando, que eu gostaria aqui de voltar no início, em que ele nos diz: não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limite muito estreito no mundo em que habitais. Então, não se envaideça pelo que você sabe. Nós habitamos no mundo, olha, os mundos, eles são classificados de acordo com a necessidade evolutiva de cada ser. Nós habitamos num mundo de expiação e prova. Tem mundos mais desenvolvidos do que o nosso. Nós temos aí mundo de regeneração, ditosos, felizes, com seres mais desenvolvidos, né, moralmente, intelectualmente. Então, por que nos considerar melhores? Nos envaidecer do que sabemos? Nós ainda somos crianças ainda, em aprendizado. Então, não devemos nos envaidecer. E aí ele continua dizendo: suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Então, suponha que você tem uma inteligência acima da média. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos,
Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizei para o bem de todos. E aí nós lembramos, na linha da nossa história, que surgiram homens, criaturas e mulheres inteligentíssimas, que pelos seus feitos nós percebemos que muitos usaram a inteligência como um equívoco, trazendo dor, trazendo destruição. E quando eu digo destruição, eu não estou dizendo só das armas, que a gente sempre associa a armas, a bomba atômica, aquilo que traz a destruição material. Mas quando nós vamos aprofundando ali no significado dessa destruição, um livro, ele pode trazer destruição. Ele pode trazer uma destruição moral. Um livro, uma obra escrita por mentes doentias, ele traz um desequilíbrio ao ser. Uma música, tem determinadas músicas hoje no nosso dia a dia. De repente a gente está num lugar em determinadas músicas que incomoda, que a gente não consegue ficar no mesmo ambiente que essa música está sendo ali passada, que está sendo ouvida. Através das artes, através das profissões. Um médico, se ele não tem um amor à profissão e não se dedica como é devido, usando ali aquele dom, a inteligência para o auxílio, se ele pensa somente no financeiro, ou nas glórias, no nome, em fazer o nome, trazendo um prejuízo àquele que o procura de coração aberto, pedindo um auxílio, ele está trazendo também uma destruição. E nós encontramos histórias nas obras, trazida pela espiritualidade como exemplo de falências devido à profissão. Então, meus amigos, é um dom a ser utilizado para o bem. E como também surgiram essas pessoas, que andaram meio equivocado, com um uso meio equivocado desse dom, nós tivemos também aqueles que usaram para o bem, que trouxeram uma construção, que trouxeram um novo, um movimentar ali na história. Eu gostaria de lembrar aqui, por exemplo, a figura de Sócrates. Sócrates, o filósofo ateniense, no período da Grécia Antiga, um dos fundadores ali da filosofia ocidental, em que numa expressão que eu acho que é conhecida pelo mundo inteiro, ele diz: só sei que nada sei. Olha, assim, uma expressão pequenininha, uma frase pequenininha, mas com tamanha profundidade, ele demonstrando ali, sabedor de todo, de um grande intelecto, e trazendo ali a humildade, o coração aberto e dizendo: olha, eu tenho muito que aprender ainda. Emmanuel nos diz, no livro A Caminho da Luz, que Sócrates, como um grande filósofo, aureolados pelas mais divinas claridades espirituais, no curso de todos os séculos planetários, olha o que Emmanuel diz de Sócrates, sua existência em algumas circunstâncias aproxima-se do próprio Cristo. Então, porque ele também estudava a mente, e ele trouxe uma nova proposta, uma nova direção àquelas mentes, abrindo ali o caminho às lições que o Cristo traria. Esse é um exemplo dessa potência, utilizada para o bem. E aí então Ferdinando continua em sua mensagem, nos dizendo que a inteligência é uma missão que vos dá, Aí no caso ele está se referindo a Deus, que Deus vos dá
pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. Então ele está dizendo assim: olha, vocês estão no planeta, mas entre vocês a evolução é individual. Então é como na escola. Você entra ali numa salinha de jardim de infância, você vai achar crianças um pouco mais velhas do que as outras, crianças que trazem assim, um aprendizado maior do que os outros, mas mesmo assim, e é tão bonitinho a gente ver, que no momento assim de uma atividade, elas costumam ajudar as outras a fazer. Então somos nós caminhamos juntos. Aqueles que já conseguem entender um pouquinho a mais, por que não ajudar o seu irmão que ainda está ali começando a entender, né? Então é isso que ele nos diz. O homem inteligente, a missão do homem inteligente é utilizar essa faculdade para o auxílio daqueles que estão próximos, lembrando que o primeiro beneficiado do bem que praticamos somos nós mesmos, né? E eu gostaria de ler uma mensagem aqui de Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos, que ele fala sobre o homem inteligente. Então Emmanuel nos diz assim: em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio e emoção. Então esse transfundir aqui está no sentido de passar de um recipiente a outro. Então pegando o raciocínio, levando até a emoção, até o sentimento, trabalhando aí o intelecto e moral para compreender a vida e sublimar. Então, para realmente compreender o nosso objetivo, essa oportunidade bendita que nos foi dado de estarmos aqui, né, de reencarnarmos, de aprendermos. Então, a partir do momento em que compreendemos esse objetivo, nós conseguiremos colocar em prática, em ação, em movimentar. Podendo senhorear as riquezas do mundo, abstém-se do excesso para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. Guardando o conhecimento superior, não se encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo a instruir-se. Dispondo de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse, trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. E entesourando virtudes inatacáveis, não se furta a convivência com as vítimas do mal, agindo sem escárnio ou condenação para libertá-las do vício. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. E para finalizar a minha participação, eu gostaria também de trazer uma mensagem de André Luiz, do livro Através do Tempo, em que ele diz assim: escuta, meu irmão, não é a tua palavra primorosa a força que te exaltará a inteligência, e sim o objetivo para o qual se dirige. Não é a dádiva que te confere o título de benfeitor, mas o modo pelo qual te manifestas através dela. Não é a fortuna material que te faz realmente rico, e sim a aplicação dignificante das utilidades que retens a benefício de todos. Não é a fama terrestre, a claridade que te coroa o nome, e sim a bênção do céu,
sobre a reta conduta que abraçaste em favor do bem coletivo. Não é a lição verbal, o poder com que educarás o companheiro de luta nas tarefas de cada dia, mas o teu exemplo reiterado na edificação comum por intermédios da própria melhoria. Não é a tua crença sectária, embora fervorosa, que te guiará à sublimação na vida espiritual, depois da morte do corpo, e sim os teus atos de bondade santificante, que serão testemunhas permanentes de tua alma, onde tiveres. Não é a fé sem obras que te iluminará a senda do progresso, mas as obras dignificadoras que conseguires concretizar em ti mesmo e fora de ti, inspirado por tua fé. Não é a cultura intelectual inoperante que te fará respeitável, e sim o espírito de serviço com que te devotares em qualquer condição à felicidade dos semelhantes. Não é o êxito suscetível de sorrir na terra por alguns dias breves, a fonte de alegria real que procura com os melhores anseios de coração, mas a paz de consciência no dever bem cumprido, na obrigação de cada dia. Busquemos ser antes de aparentar e fazer antes de instruir. A verdade espera nossa alma em cada ângulo de caminho dentro de nossa jornada para a frente. Assim, pois, construamos o nosso engrandecimento interior, porque hoje ou amanhã o sol divino projetará sobre nós a sua bendita claridade, revelando-nos a luz meridiana, tal quais somos. André Luiz. Que Jesus nos ampare e abençoe a todos nós. Meus caros irmãos e amigos, boa tarde a todos. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de hoje, que fala sobre a missão do homem inteligente na Terra. E essa lição, ela nos instrui e nos orienta de maneira muito clara, muito bonita, sobre um dom que muitas vezes nós possuímos e que o mundo normalmente atribui àqueles que possuem o dom da inteligência, a inteligência desenvolvida, as mais altas posições na sociedade, muitas vezes construindo ali títulos, construindo palanques, homenagens de toda forma, como se a pessoa devesse ali procurar o mais alto degrau, a maior visibilidade e ter tudo aquilo que o mundo oferece de material, e como se isso fosse a realização da inteligência. E aí vem o Evangelho e vai mostrar para a gente outra ideia, muito diferente do que a gente normalmente aprende no mundo. O primeiro ponto que o Espírito Amigo começa a dizer para a gente é aquilo que a pessoa inteligente mais sofre. É o vício que ela mais é tentada, é a maior dificuldade que ela enfrenta, que se chama vaidade. Vejam só: não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Então, a primeira mensagem, a primeira frase, fala àqueles que possuem inteligência o seguinte: não se envaideçam. Não se encham de vaidade, porque mesmo que entre os seus pares, mesmo que entre aqueles que caminham com você, você se destaque, seja o melhor aluno da sala, o profissional mais capacitado, o autor mais respeitado, a maior inteligência entre os médicos, entre os engenheiros, etc. Olha, todo o seu saber tem um limite muito estreito dentro daquilo que você conhece.
Quando a Luciana citou para a gente, por exemplo, a sabedoria de Sócrates, quando dizia só sei que nada sei, o que ele afirmava e mostrava para a gente naquela oportunidade como uma inteligência muito poderosa que ele era? Ele mostrava o seguinte: olha, o homem sábio, quanto mais conhecimento ele adquire, mais ele conhece a própria ignorância. Eu sei muito sobre engenharia, eu sou um profissional, eu conheço muito bem, sou um perito respeitado, a minha opinião entre os meus colegas aqui é de grande valor. Mas o que ele sabe sobre medicina? O que ele sabe sobre culinária? O que ele sabe sobre tantos outros campos da vida que estão aí disponíveis e do conhecimento para nós? Muito pouco ou quase nada. Então, meus irmãos, o primeiro ponto é um alerta para que a gente não se envaideça. A vaidade tem uma página de Hilário Silva que fala para a gente o seguinte: a vaidade é igual rabo de cavalo, só cresce para baixo. É o que faz com a gente. Quanto mais vaidade eu tenho, mais eu me afundo, porque eu começo a fazer um alto valor de mim. Não, eu sou o expert, o bambambam, nada disso. Tudo é muito limitado. Um bom profissional há 40 anos atrás, o que ele conhecia de um determinado campo de trabalho, hoje em dia, o que vale o conhecimento dele? Muito pouco, porque as coisas vão mudando. A ciência na Terra está em progresso, em evolução, e portanto o conhecimento que eu tinha de um determinado campo da vida, se eu não me atualizo ou me julgo já, num ponto em que eu não preciso aprender mais nada, daquele ponto em diante eu começo só a cair e deixo de aprender muita coisa e me envaideço, me isolo e torno a minha alma enferma. Eu me adoeço espiritualmente com o cultivo da vaidade. Vejam também, meus irmãos, que o Espírito de Ferdinando falou: o que você conhece, por mais que você conheça muito, no mundo em que você habita é muito pouco, porque você não conhece os outros mundos habitados. Para os irmãos terem ideia, eu tenho aqui comigo um livro que de vez em quando a gente cita e comenta ele. É o livro que o Chico falou que mais o emocionou. Foi um livro que a mãe dele ditou. Esse livro é intitulado Cartas de uma Morta. Nesse livro, meus irmãos, ela faz, a mãe do Chico, que era Dona Maria João de Deus, ela fez 2 excursões no mundo espiritual. Igual aqui na Terra, na escola, a gente faz excursão, né? Quando a gente é criança, vai conhecer o zoológico, outro dia vai ali em Ouro Preto, conhecer uma cidade histórica, ou vai um pouquinho mais longe em Diamantina, enfim. Ela, no mundo espiritual, os espíritos mais elevados têm excursões muito mais interessantes do que aquelas que a gente faz aqui na Terra. Ela foi conhecer 2 planetas vizinhos da Terra, Marte e Saturno, onde existem coletividades muito mais avançadas do que a humanidade terrestre. E ela conta para a gente, por exemplo, que em Saturno ela observou o seguinte: aquelas criaturas que lá habitavam são altamente dotadas de sabedoria, sensibilidade e inteligência. Seus sentidos e percepções são muito superiores àqueles com que foram aquinhoados os homens terrenos. E a preocupação máxima da sua existência é a intensificação do poder intelectual. Então, ela ainda comenta que eles lá já sabem dominar todos os elementos da natureza e aplicam sabiamente suas leis. Com suas adaptações e estudos, fizeram desse mundo uma das regiões mais bonitas do universo, onde as almas que desejam perfeição habitam, preparando-se para um futuro glorioso. Está aí o que o Ferdinando disse. Olha, o que você sabe é muito pouco. Então não se envaideçam, por favor. Porque em outros planos da vida o conhecimento é muito mais amplo, é muito mais abrangente. E portanto, se vocês se envaidecerem, vocês vão se estacionar. Vocês vão perder tempo. Vocês vão piorar espiritualmente. É o que vai acontecer.
E ele continua dizendo: suponhamos sejais sumidades e inteligência nesse planeta, nenhum direito tende de envaidecer-vos. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer num meio onde pudesses desenvolver a inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. Então vamos aqui refletir nessa frase também. Nós já observamos, meus irmãos, que cada um de nós às vezes traz dotes intelectuais diferentes, maior ou menor facilidade. Além disso, o meio em que nascemos traz grande influência no desenvolvimento intelectual. Basta a gente observar o seguinte: primeiro, quais as configurações do nosso corpo físico? Se os irmãos tiverem interesse, procurem depois na série André Luiz a preparação do processo reencarnatório no livro Missionários da Luz. Lá comenta, meus amigos, que após alguns minutos, algumas horas após a concepção daquele corpinho que se forma, espíritos muito inteligentes, chamados espíritos arquitetos, vêm para poder arquitetar aquele corpo que está formando. Como assim? Cada um de nós tem necessidades diferentes do espírito. E por isso a gente programa vidas diferentes de acordo com as necessidades que a gente tem. Portanto, esses espíritos vêm e possivelmente vão aumentar os meus dotes intelectuais, vão aumentar a minha destreza, vão aumentar a minha capacidade motora, vão aumentar a minha capacidade de crescimento em estatura, e assim nos configurar em diversos pontos da nossa expressão física, de acordo com as necessidades do nosso espírito. E, portanto, o primeiro ponto é que Deus, quando alguém se desenvolve inteligência, houve a permissão divina para que o seu instrumento físico assim viesse configurado. Portanto, a inteligência, embora seja uma aquisição do espírito, a qualidade do instrumento é da vontade divina. Para a gente entender melhor, vamos supor um músico muito habilidoso, um violinista de orquestra. Para que ele toque de maneira mais fiel possível uma determinada melodia ou composição, ele precisa do quê? De um bom violino, de um bom instrumento. Se eu der para ele um violino muito baratinho ou quebrado, ele vai conseguir de maneira muito imperfeita tocar aquela música, ou às vezes nem vai conseguir. Mas se eu der para ele o melhor violino possível, eu vou perceber a beleza das notas que aquela música tem. Então, quem que define a qualidade do nosso instrumento? As leis divinas, de acordo com aquilo que a gente precisa. Então, além disso, meus irmãos, Deus também vai permitir a gente nascer às vezes numa família que vai nos desenvolver inteligência. Como? Os pais vão estimular o filho à leitura, vão comprar um livrinho para ele de presente, vão falar: vai ler um pouco, meu filho, sai um pouco aí da televisão, né? Vai tentar ali acompanhar as tarefas escolares. O que é um filho cujos pais acompanham e ajudam nas tarefas escolares daquele que os pais são indiferentes? Faz ou não faz diferença? Muita diferença. A mãezinha ou o paizinho que ajuda a criança a entender, a compreender a matéria, daqueles que são indiferentes ali ao que o filho recebe na escola. Além disso, dependendo das condições da família, vai colocar a criança numa escola melhor e, portanto, ele vai ter permissão, condições de desenvolver mais ainda a inteligência que ele traz com ele. Portanto, nós concluímos que se Deus nos permite todas essas condições para desenvolver a nossa inteligência, qual que é a finalidade disso tudo? Essa é a pergunta. Deus me deu um corpo perfeito, um cérebro organizado e muito habilitado para mim desenvolver minha inteligência. Me deu uma família que me estimulou e que me ajudou a me desenvolver. E finalmente me deu também uma escola, uma faculdade que me habilitou e me preparou muito bem. Para quê? Para eu ganhar o maior dinheiro possível, ser o mais famoso possível, adquirir o maior número de títulos acadêmicos possível? Não é essa a finalidade, meus amigos.
E esse é o grande ensino dessa lição. Qual é a finalidade, então, da inteligência? Que ela seja utilizada para o bem de todos. O uso coletivo. A finalidade de auxílio à coletividade. Esse é o grande propósito da inteligência. É uma missão que vos dá, colocando-vos nas mãos um instrumento com que irás desenvolver por vossa vez as inteligências atrasadas à sua volta. Então, toda pessoa que tem a inteligência desenvolvida tem por compromisso ajudar o seu semelhante. Seja na profissão, seja na escola, seja na família, seja numa casa, numa escola religiosa como a que a gente se encontra. Como é bom, por exemplo, talvez todos nós aqui nos lembremos de bons professores que a gente tem. Quem aqui não tem saudade? Eu tenho. Eu tive alguns professores que eram brilhantes, explicavam a matéria com clareza, tinham carisma pessoal. Ao mesmo tempo, se a gente não entendia a matéria, explicava uma, duas, 3 vezes de maneira paciente, né? Não se impacientava com aquilo. Pelo contrário, sempre fazia com que a turma, às vezes, se envolvesse ali com a matéria, se animasse com aquele estudo, por mais árido ou difícil que o assunto fosse. Então, essas mentes que assim agem, estão cumprindo a finalidade com que Deus colocou ele, inteligente, no mundo. Mas e se eu pensar só em mim? E se eu usar da inteligência para eu ser o mais bem-sucedido possível, o mais famoso, o mais rico possível? Ora, possivelmente as consequências vão ser muito difíceis, muito dolorosas. E é isso que nós vamos ver na história que nós vamos contar agora para vocês. Vejam aqui, meus irmãos, essa lição de irmão X, que está no livro Pontos e Contos. O título dela é Grande Cabeça. Dr. Abelardo Tourinho era indiscutivelmente verdadeira águia de inteligência. Advogado de renome, não conhecia derrotas. Um advogado muito inteligente, muito habilidoso. Sua palavra, nos grandes processos, tocava-se de maravilhosa expressão de magnetismo. Seus pareceres sempre tinham muita cultura. Qual cientista isolado em laboratório, muitas vezes passava horas e horas em seu escritório, estudando um ou outro processo, de maneira a ver como ganhar aquela ação. Não obstante seu talento, caracterizava-se, contudo, por um traço lamentável. Não vacilava na defesa do mal diante do dinheiro. Se o cliente pagava bem, o advogado então estudava leis, jurisprudências, de maneira a trazer o sucesso. Então, meus irmãos, o que acontecia com ele? Muito inteligente, muito habilidoso, sempre estudava uma forma de ganhar aquelas ações, aqueles processos que eram levados para ele, normalmente por clientes muito ricos, muito bem-sucedidos. Então, ele não se importava com a questão moral, se aquilo ali estava certo ou errado, se ele estava defendendo uma pessoa que havia cometido um crime ou não, quão prejuízo aquela pessoa havia causado. O importante é que ele saísse vencedor. Chamavam-lhe assim o grande cabeça em seu meio de convívio. Todos seus colegas o respeitavam e o temiam. Sempre que entrava no fórum, provocava o respeito e as observações de todos. Muitas vezes foi convidado a atuar em posição destacada na política. Então, às vezes as pessoas chamavam ele: por que você não vai nos ajudar aqui, a auxiliar um prefeito, um governador? Assume aí um cargo político para você ajudar a coletividade. E ele sempre se recusava. Com que motivo? Com qual observação ou comentário? Eu vou receber muito pouco. O que eu ganho aqui como advogado, nas ações que eu patrocino, é muito mais. Isso aí não vai me dar aquilo que eu preciso e que eu mereço. Abelardo
nunca foi visto lutando em causas humildes, defendendo fracos contra os poderosos, amparando infelizes contra os favorecidos da sorte. Afirmava não se interessar em questões pequenas. Ele é o grande cabeça, era o que todo mundo dizia. Havia alguém, porém, que o acompanhava sem esses elogios e, pelo contrário, sempre o advertia e chamava sua atenção. Era a mãe dele. Sua mãe, nobre velhinha cristã, de vez em quando o alertava dizendo. Então a mãe observava o filho, cada vez mais rico, tinha conhecimento dos caminhos que ele tinha escolhido e de vez em quando virava para ele e falava: ô meu filho, não te descuides na missão do direito. Não admitas que a ideia do ganho te destrua os valores. Creio que a tarefa da justiça é muito difícil, mas ser advogado quanto juiz é questão de consciência. Às vezes, meu filho, observo o quanto você fica inquieto em defender seus clientes ricos. Não te impressiones pelo dinheiro. Observe principalmente o dever cristão e o bem que você pode fazer. Sinto falta dos humildes em sua volta. Ou seja, eu sempre vejo você acompanhado só de pessoas ricas, bem-sucedidas. Ouço os aplausos dos seus colegas e conheço o respeito que você tem. Mas você nunca pensou, Abelardo, que Jesus um dia foi advogado da mulher infeliz? Bem como também na própria cruz foi aquele que defendeu um ladrão arrependido? Creio que você também pode fazer como Cristo. Então, vejam que comparação bonita, né, que o Cristo fez, que a mãe dele fez. Você olha, meu filho, Jesus um dia foi advogado da mulher na praça pública. Não fosse Jesus, o que eles teriam feito com aquela criança, com aquela mulher na praça pública? Teria sido apedrejado. Foi o Cristo ali que atuou em defesa dela e que ajudou. Da mesma forma que falou com aquele ladrão que estava ao lado dele na cruz, que iria levá-lo consigo para que ele fosse reeducado no mundo espiritual. E ele então respondia para a mãe assim: olha, mãe, os tempos mudaram. Devo preservar as conquistas que eu consegui. Não posso, por isso, atender os seus pedidos. A senhora entende que um advogado famoso precisa de uma clientela também à sua altura. Aliás, eu não desprezo os mais fracos. Tenho meu escritório cheio de jovens estagiários que muitas vezes vêm das camadas mais simples e que aprendem ali a ter uma profissão como a minha. Oh, meu filho, gostaria tanto de ver você ensinando o Evangelho. Então vejam que interessante, a mãe sabia da inteligência e da facilidade que ele tinha e virou para ele e falou o seguinte: vamos comigo lá na fraternidade, ajude a explicar o Evangelho, porque é tão bom quando uma pessoa compreende bem uma lição e nos explica de maneira mais simples, mais clara, mais didática, mais objetiva. E você tem essas habilidades, por que você não vem comigo e me ajude nas tarefas que a gente tem? Mãe, eu não sou nenhum sacerdote. Não devo ligar-me a situações diferentes do direito. É tão escasso o meu tempo para leitura que não me sobra tempo para estudar o Evangelho. Além disso, o que seria dos meus filhos e de mim mesmo se eu me rodeasse de pobres? Seria o fim da minha carreira. Sua mãe ainda aconselhava, falava com ele, mas ele sempre se esquivava com os mesmos argumentos, com a mesma história. Só que aí, meus irmãos, o tempo passou, como passa para todos nós. A experiência terrestre, contudo, foi passando. A senhora Tourinho, que era a mãe dele, voltou à espiritualidade muito antes do filho e mesmo assim continuou ajudando ele do mundo espiritual. Abelardo, todavia,
nunca cedeu em seu ponto de vista. O que acontecia com ele? Com a vaidade que ele tinha e os interesses materiais, mantinha firme ali aqueles argumentos dele. E mesmo com sua mãe o ajudando do mundo espiritual, não mudou de postura. E foi assim que a morte o recolheu, envolvido em extensa rede de compromissos. Aí, meus irmãos, vem aquilo de que nenhum de nós escapa, o golpe da morte, né? A certeza que a gente tem do retorno à vida espiritual. E assim aconteceu com ele. Muito tarde compreendeu o antigo advogado os problemas difíceis que ele criou para ele mesmo. Muito sofreu e chorou em seus novos caminhos. Por quê? Ele foi para uma região de muito sofrimento no mundo espiritual. E além disso, acontecia um problema diferente com ele, que era o seguinte: ele não conseguia se levantar. Vivia deitado, preso ao chão, sem conseguir ficar em pé. Então vejam só, ele habitava uma região de sofrimento, escutava ali grito, choro, ranger de dentes, conforme a gente sabe pela doutrina espírita, e além de tudo ele não conseguia se levantar do chão, não conseguia ficar em pé. Sabem por quê? Porque a sua cabeça cresceu enormemente, subtraindo-lhe a posição de equilíbrio. E ele, com a cabeça agora muito grande, colou-se ao chão, tonto e frequentemente atormentado pelas vítimas ignorantes e sofredoras. Então, o que aconteceu com ele? Depois do desencarne dele, nós temos, meus amigos, para que a gente entenda o que aconteceu com ele. Todos nós somos formados de corpo, de espírito e de perispírito. O espírito é o princípio inteligente, a nossa individualidade, que tem uma roupa semimaterial, um envoltório, chamado perispírito. Normalmente, essa roupa do espírito traz a forma da nossa última encarnação. Só que ele é muito plástico, ele é muito maleável. E normalmente, ele se molda de acordo com as nossas qualidades e os nossos vícios. Todo mundo chamava ele de grande cabeça. Esse é o grande cabeça, esse é o nosso líder, esse é a nossa sumidade aqui no fórum, na justiça, etc. E aí o que aconteceu com ele? Depois do desencarne, a cabeça dele foi crescendo, crescendo, crescendo. Agora vocês imaginem se acontecesse conosco, se a cabeça ficasse maior, por exemplo, o diâmetro dela do que de um ombro ao outro, e muito pesada. A gente ia conseguir se manter em pé em equilíbrio? Não. Imagine se a cabeça fosse maior do que a extensão dos ombros e tivesse aí um peso de 80 quilos. A gente não ia conseguir ficar em pé e manter ela erguida. Foi o que aconteceu com ele. Agora sim, ele era um grande cabeça, coitado, e estava ali sem conseguir sequer se levantar. Sua mãe nunca o deixou de visitar. Vejam aí o que é uma mãezinha cheia de amor. Nunca o deixou de visitar. Sempre ia lá, fazia uma prece com ele, levava alguma coisa para atender, para aliviar os sofrimentos. Os anos, no entanto, passaram rápido sem que ela conseguisse alguma melhora para a sua situação. Por mais que ela fosse, visitasse, ajudasse o filho, ele permanecia naquele quadro de sofrimento, com a cabeça presa no chão. Prosseguia na mesma situação de imobilidade, deformação e sofrimento. Reparando certa feita que os seus carinhos não modificavam a situação dele no mundo espiritual, trouxe então um elevado orientador de almas àquela paisagem escura. Então ela, que tinha um coração cheio de amor, chamou um dos seus superiores e pediu: vem cá, por favor, me ajude a acudir meu filho. Pretendia um parecer, uma sugestão dele, a fim de ajudar seu filho de maneira mais efetiva. Aquele amigo examinou o paciente, registrou as suas pesadas vibrações mentais,
Ou seja, observou que moralmente ele tinha muito pouco merecimento, ele pouco ou nada fez na última encarnação para merecer o amparo e a assistência divina, e dirigiu-se àquela mãe dizendo o seguinte: olha, minha irmã, o nosso amigo padece da inteligência muito inchada, pelos crimes cometidos com as armas intelectuais. Só pensava nele, vaidoso, orgulhoso, não pensava em ninguém, e aí o mau uso da inteligência acabou provocando isso. Seus órgãos da ideia foram atacados pela hipertrofia de amor próprio. Muito orgulho e vaidade acabou o deturpando. Ao que vejo, a única medida capaz de lhe apressar a cura é a reencarnação com hidrocefalia no corpo terrestre. Vocês conhecem, meus irmãos, o que é hidrocefalia? Nós temos aqui em Belo Horizonte uma instituição que faz um trabalho muito bonito chamado Núcleo Caminhos para Jesus. Quem já ouviu falar ou conhece essa entidade? Lá nós temos várias crianças, jovens e até alguns adultos que nasceram com essas condições e que às vezes atravessam uma vida inteira em cima do leito, limitados, sem conseguirem sequer atender às suas necessidades mais básicas, com uma limitação e uma dependência total. E aí a gente vê que nenhum sofrimento na terra é em vão. Se esses irmãozinhos nossos nascem nessas condições, possivelmente têm numa vida física assim, cheia de limitações e dificuldades, o grande remédio para a alma que eles necessitam. Aquela mãe chorou, amargurada, mas não havia outro remédio senão conformar-se. E daí a algum tempo, pela inesgotável bondade de Jesus, Abelardo Tourinho podia ser identificado por amigos espirituais numa triste criança do mundo, colada a um carrinho de rodas, apresentando um crânio terrivelmente disforme para curar os desvarios da grande cabeça. Então vejam que nasceu com toda aquela limitação para que aprendesse a dar valor e a usar da maneira correta esse dom divino que é o dom da inteligência. Qual a finalidade? O uso para o bem coletivo. Jamais um alimento para a vaidade, para o orgulho e para o amor próprio que a gente ainda carrega. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Pedimos a Cristo que nos faça a prece de encerramento. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, nós lhe agradecemos por mais uma tarde aqui no nosso querido solar. Tarde esta, Mestre, onde aprendemos tantos ensinamentos para nossa alma, onde aprendemos que a inteligência que nos foi concedida tem que ser utilizada para o bem. Que o Senhor, Mestre, nos ajude, nos traga a paz, o equilíbrio, a harmonia para as nossas vidas, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo. Que as vibrações, Mestre, desta reunião possa ser levada aos hospitais, aos asilos, aos presídios, a todos os lugares onde há dor, há sofrimento, que os teus anjos possam estar ali, amparando com teu amor bendito e bom. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por encerrado a reunião de estudos evangélicos da tarde, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, avisamos que haverá distribuição de ficha para atendimento médico. Aqueles que quiserem, permaneçam em seus lugares, que os responsáveis vão entregar as fichas.